Gravando craquete. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre o tema Quem foi Satanás? Essa figura que é bastante conhecida, que é o grande inimigo, o grande antagonista de Deus, de seus anjos. Nós vemos muito dessa figura em livros, filmes, revistas e etc. E sempre com aquela imagem daquele monstro horroroso com chifres, cabeça de bode e etc. Mas quem foi Satanás? Eu selecionei alguns versículos das Escrituras que é o próprio Deus contando a respeito do passado de Satanás. E nós vamos ler eles aqui hoje e descobrirmos algumas coisas sobre Satanás. Beleza? Vamos ler aqui o primeiro, que é Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14. Diz assim, Deus diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no Monte Santo. Ou seja, até aqui nós vemos que Satanás, ele habitava o reino dos céus originariamente. E ele foi expulso, como foi atirado à terra. Deus expulsou Satanás do reino dos céus. Por quê? A resposta está aqui, porque Satanás dizia em seu coração que subiria aos céus e ergueria o seu trono acima das estrelas. Basicamente, ele queria roubar o trono de Deus no reino dos céus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Ou seja, realmente ele queria causar uma rebelião no reino dos céus e assentar no trono do próprio Altíssimo. Ele queria ser como o Altíssimo. E aqui no final diz: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, estas são os motivos pelos quais Satanás foi expulso do reino dos céus. Então, basicamente, ele habitava o reino dos céus antigamente. Agora, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19, que é a profecia contra o rei de Tiro. Mas nós basicamente percebemos que essa profecia trata-se de um resumo que Deus faz sobre o passado de Satanás e também sobre o que vai acontecer com ele no futuro. Diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Diz assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Ou seja, antigamente Satanás era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza, de acordo com Deus. Você estava no Éden, jardim de Deus. Olha onde Satanás habitava, jardim do Éden. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Então, a função de Satanás no reino dos céus era um querubim guardião. Pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você.
Então, antigamente, Satanás no reino dos céus era inculpável em seus caminhos, ou seja, ele era perfeito e não tinha nenhum pecado. Até que um dia se achou maldade no coração de Satanás, que era chamado de Lúcifer antigamente. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Ou seja, ele encheu-se de violência e pecou, e por isso ele foi expulso do monte de Deus, expulso do reino dos céus, de acordo com o próprio Deus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Então, Satanás, nada de bode chifrudo ou monstro, não. Aqui, ó, ele se corrompeu por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja o que Deus diz sobre Satanás. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo. Falando já do juízo final, que vai acontecer com Satanás. Sobre o que vai acontecer com Satanás. Fiz sair de você um fogo que o consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Então, basicamente, Satanás foi um anjo poderoso que ocupava um grande cargo no reino dos céus, se não o maior, e era belo e formoso, perfeito nos seus caminhos, mas até que um dia ele se achou maldade no coração de Satanás e ele, o que ocorre? Se eu não me engano, ele corrompeu, nós vamos ver que ele corrompeu muitos anjos no reino dos céus e até chegou um dia que tornou-se insuportável a presença dele dentro do reino dos céus e ele foi expulso por Deus do reino dos céus. Então ele era o querubim ungido antigamente. Esse era Satanás.